Não sei se posso começar já, se espera um pouco. Bem, bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. Sou o Ruben Amieira e venho-vos aqui apresentar o trabalho final de curso, que é a minha prova de aptidão profissional. Espero que gostem e obrigado. Entre as ruas estreitas do bairro de Alfama, no coração histórico de Lisboa, estas ruas escondem uma lenda. Uma princesa moura foi amaldiçoada a vagar eternamente por estas ruas. E a cada 100 anos há quem diga que aparece para oferecer tesouros a quem quebrar o feitiço. Nos tempos em que os mouros tomaram conta de Lisboa, entre os séculos XVIII e XII, existia na colina de Alfama um palácio majestoso, onde vivia um poderoso alcaide mouro com a sua filha, uma jovem de beleza incomparável. A lenda da Moura Encantada de Alfama sobrevive ao tempo como um testemunho do amor impossível e da fusão de culturas que moldaram Lisboa. No Aqueduto das Águas Livres, uma história bastante conhecida por quem vive no bairro da Serafina, local onde se deu início à construção do aqueduto. Construído durante o reinado de Dom João V para fornecer água a Lisboa, o aqueduto viria a ser terminado em 1744, tendo resistido ao terremoto de 1755. O projeto do aqueduto incluía na sua estrutura uma passagem suficientemente larga para permitir que os habitantes da cidade pudessem atravessar o Vale de Alcântara, desde Lisboa até Monsanto. Porém, o elevado número de suicídios e de assassinatos, pelos quais se tornou tristemente célebre o bandido Diogo Alves, levou a que, a partir de 1844, a passagem fechasse ao público. Chegou a pensar-se numa onda de suicídios inexplicáveis e foram precisas muitas mortes para que se descobrisse que era tudo obra de um criminoso. Depois dos crimes que cometeu, a cabeça de Diogo Alves foi cortada. Hoje em dia, encontra-se na Faculdade de Medicina de Lisboa. Os seus atos são lembrados até hoje pelos lisboetas, uma vez que a sua memória ficou atrelada ao Aqueduto das Águas Livres. Já em Monsanto, ainda em Lisboa, uma história, outra lenda. Antes da conquista cristã de Lisboa, Monsanto era uma vasta região coberta por densas florestas e enormes rochedos, onde se dizia que viviam mouras encantadas e espíritos guardiões. Entre os habitantes da cidade circulava uma lenda misteriosa sobre um tesouro magnífico escondido entre a floresta de Monsanto, protegido por feitiços e forças sobrenaturais. Acreditava-se que durante a ocupação muçulmana, um rico alcaide mouro, temendo a chegada dos cristãos, teria enterrado as suas riquezas, ouro, joias e pedras preciosas, num local secreto de Monsanto. Para garantir que ninguém o roubava, lançou uma poderosa maldição sobre o tesouro, deixando uma moura encantada como sua guardiã eterna. Dizia-se que em certas noites de lua cheia, a moura aparecia nas clareiras da floresta, envolta num véu branco, com olhos de uma tristeza infinita. Aqueles que acreditam na lenda continuam à espera do dia em que alguém de coração puro consiga quebrar o encantamento e libertar a moura, revelando enfim o tesouro escondido nas profundezas de Monsanto. Até lá, o ouro e as joias continuam protegidos pelas sombras do passado, perdidos entre os segredos de Lisboa. Localizada em Cascais, a Boca do Inferno é um ponto panorâmico de grande atração turística. Por si só é digna de o visitante dispensar uma boa porção do tempo a admirá-la em toda a sua magnitude e imponência, mas poucos são aqueles que buscam a história deste local e os mistérios que o envolvem. Uma designação tão singular que certamente tem uma razão de ser. Por isso, qual é a verdadeira lenda da Boca do Inferno?
Na Boca do Inferno, conta-se a história de um amor impossível entre um cavaleiro e uma bela jovem e a vingança de um feiticeiro ciumento. Obcecado pela beleza da jovem e irritado por não ser correspondido, o homem fechou-a numa torre inacessível perto do mar e contratou um fiel cavaleiro para a guardar. Isolados um do outro e de todos, a jovem e o guardião por lá ficaram, tendo apenas o outro como companhia. Inevitavelmente, acabaram por se apaixonar e combinaram tentar uma fuga daquela prisão em que ambos se encontravam, a dela física e a dele emocional. Assim, fugiram num cavalo branco do feiticeiro e galoparam seguindo os rochedos da costa numa bela noite de luar. Quando o descobriu, o feiticeiro ficou enraivecido de tal forma que os rochedos se abriram e engoliram o cavalo, o cavaleiro e a jovem, despenhando-os no mar. Estava aberta a porta para o inferno e jamais voltaria a fechar-se. As lendas são mais do que histórias. São pontes que ligam gerações e mantêm vivas as memórias de uma cultura. Em Lisboa, cada rua, cada pedra tem algo a contar. Em Cascais, um inferno que abriu as portas ao amor e que jamais se fecharam. Cabe-nos a nós escutar e preservar este legado. Os mitos e lendas de Lisboa. Bem, olá a todos, novamente. Eu, antes de começar esta apresentação, queria dizer que um dia eu sabia que este dia ia chegar, que eu sabia que de qualquer forma eu ia estar aqui a apresentar este palco, a apresentar a Papo. O dia é hoje, a minha hora é agora, e dizer que foi com muito empenho, com muito orgulho, e com muita dedicação que cheguei até agora e que cheguei aqui depois de uma jornada desafiante. Estou aqui para vos apresentar a minha prova final de curso. E há uma reportagem sobre os mitos e lendas de Lisboa. Essa foi sempre a ideia e o conceito. Selecionei 4 mitos e lendas de Lisboa que se enquadrassem melhor com a cultura, com a região de Lisboa. E foi nisso que peguei desde sempre e depois tornar uma reportagem atrativa, tornar uma reportagem que cativasse o espectador. A pré-produção foi um desafio, foi começando pela pesquisa, uma pesquisa um pouco até detalhada daquilo que diz respeito aos mitos e lendas propriamente ditos. Como eu tinha dito anteriormente, foram selecionados 4, 3 em Lisboa e 1 em Cascais, como viram, e essa pesquisa acabou por ser a pesquisa dos mitos e lendas de Lisboa. Depois, a parte da elaboração do dossiê de projeto foi a parte mais desafiante desta pré-produção. Depois, a planificação das gravações e depois acabou por ser a seleção do equipamento e a requisição do mesmo para depois se dar início às gravações da reportagem. E as gravações da reportagem foram onde aconteceram os mitos e as lendas que foram apresentadas. Só assim faria sentido, e foi em Alfama, no Aqueduto, em Monsanto e depois em Cascais, na Boca do Inferno. Depois de tudo gravado, é a altura de começar a pôr mãos à obra, a editar, e foi isso que fiz logo a seguir. Depois de gravar, os planos gravados nos locais foram a prioridade para começar a editar, e depois as sombras e as imagens ficaram
como posso dizer, para depois o software unicamente utilizado para a edição da PAP foi o Adobe Premiere Pro. Desafios. A organização de tempo foi o principal desafio, porque estava limitado de tempo e queria fazer uma coisa bem feita, uma PAP bem feita, e o tempo foi algo que me desafiou muito, como alguns imprevistos que aconteceram ao longo das gravações e de todo o processo da PAP, e depois problemas técnicos que houve em questão ao material e até depois em questão ao software onde editei. Competências, eu sinto que aprendi muito ao realizar a PAP. Para já sinto-me muito realizado, muito orgulhoso daquilo que fiz, mas o que é importante falar agora é das competências técnicas, e consegui muito aprimorar a minha operação de câmara, a minha edição, depois o facto de fazer também os rodapés em After Effects também, no Adobe Premiere, foi algo que aprendi e foi algo que sinto que evolui enquanto aluno. E depois competências pessoais foi a questão da organização do tempo, a organização das gravações. Eu acho que isso também me ajudou muito. Agradecimentos é algo que é inevitável fazer. Primeiro à escola, ao professor Renato, ao professor Gil, e depois a todos os outros que me acompanharam, que não me largaram e que quiseram andar comigo até ao fim. À professora Sandra, é um grande agradecimento para ela, porque ela foi a voz off e também foi uma forma muito fácil de me conseguir guiar na edição e depois de conduzir o espectador na sequência da reportagem. Depois ao pessoal da minha turma que me ajudou, à Susana, à Joana, ao Yuri, e depois a todos que me foram incentivando quando as coisas se tornaram mais difíceis. Eles foram um grande motor para fazer esta PAP. À Casa dos Rapazes, a quem eu tenho que agradecer por me motivarem sempre, por quererem sempre mais e por acreditarem em mim. Depois à Sónia Morgadinho, a Anabela Fonseca, também lhes agradeço muito porque me ajudaram muito com a seleção dos locais e depois a motivarem-me muito para andar com este projeto para a frente. E depois agradecer também à minha família, que não está cá presente, mas que está a ver, e tantos outros amigos que têm bastante orgulho em mim, no meu percurso. Obrigado a eles por me acompanharem sempre, por nunca me largarem da mão e por não desistirem de mim. Isso foi muito importante e foi algo que me motivou muito. Passa. Obrigado a todos e espero que tenham gostado. Olá. Olá. Parabéns. Gosto muito deste tema, acho que é um tema interessante e que é importante mantermos na cabeça do povo e ir relembrando. Acho que a montagem por vezes estava muito rápida e acho que não separaste muito o texto entre um mito e o outro, estava muito corrido e acho que aí podes acrescentar alguns silêncios que serviram também para a história entrar melhor. Acho que estás confiante. Acho que a apresentação foi um pouco generalizada demais, mas passaste a tua mensagem. É isso, eu acho que um pequeno apontamento. Senti que os teus zooms por vezes eram muito rápidos e por vezes eram muito lentos. Então tentaria encontrar mais um meio termo para ser mais consistente, mas gostei do projeto, acho que foste claro, gosto dos mitos e é isso, parabéns. Obrigado. Olá, parabéns pelo teu trabalho. O que é que eu tenho a dizer sobre este trabalho? Vejamos, também é uma situação complicada esta questão do júri todo aqui, que apanha com diversos projetos de diferentes dimensões e às vezes eles vêm seguidos de projetos mais
elaborados, vamos colocar assim, o que acabam por, digamos, às vezes aqui prejudicar um bocadito, digamos, aqui as dinâmicas. Não prejudica porque o júri naturalmente já viu os projetos antes, já os classificou, portanto, necessariamente que já consegue ter uma visão geral e global acertada. Sobre este projeto, ele não está muito forte. Ele, basicamente, vejamos, em si a ideia é muito boa, portanto, princípio muito bom, mitos e lendas de Lisboa, portanto, a exploração tanto de uma coisa como outra é muito, muito boa. Havia muito, certamente, que o teu trabalho de pesquisa percebeu-se que foi intenso e depois eu não sei o que é que falhou. Porque falhou alguma coisa ou falhou muita coisa. É assim, a inserção das imagens fixas, acho que não houve uma única que não tenha levado um zoom, uma panorâmica, um zoom à frente ou um zoom atrás. Eu percebo a ideia de criar dinâmicas, mas, quer dizer, como o meu colega Ivo disse, tu aceleraste o filme, parecia que começaste o filme a querer chegar ao fim. Foi a sensação com que eu fiquei pela voz off e pela montagem. Parecia que estavas a querer começar e já estavas a querer pôr os créditos finais. A captação das imagens em si, quer dizer, não foste captar imagens ao sítio, tudo bem. A Boca do Inferno é identificável, o Monsanto, enfim, é o que é, o Aqueduto também, a Alfama também. Eu penso que faltou aqui muito trabalho, pronto, honestamente penso que faltou aqui muito trabalho. Não vou falar do som, o som foi inexistente. A voz off também devia ter tomado pelo menos o cuidado de pausar um bocadinho mais. Não entendi as imagens de fantasia, as silhuetas que apareceram, não entendi, apareceram num caso, depois apareceram mais à frente, foram aparecendo, não faziam, quer dizer, estarem lá ou não estarem, não, sinceramente a mim não percebi. Eu tenho a certeza férrea que este projeto é para ti um anteprojeto, pelo que vejo. Tens uma boa sensibilidade para procurar, para pesquisar. Se calhar, agora que este está feito, voltava a pegar no dossiê e voltava a refilmar tudo e fazer, de facto, uma reportagem mais bem feita, ok? Desculpa dizer isto assim, mas, de facto, o projeto, para mim, falhou na parte da produção. Na pós-produção não havia grande coisa a fazer, era aproveitar o que se aproveitou, e a pré-produção foi bastante interessante. Okay? Obrigado. Olá, Ruben, tudo bem? O que é que te atrai nas lendas e nos mitos? O que me atraiu desde o início foi o facto das lendas serem um grande mistério e depois querer fazer um trabalho mais interessante e mais atrativo e diferente. Boa. Portanto, o que te atrai nas lendas é o mistério. Sim. Estas palavras que nós vamos partilhando têm a ver com um sentido construtivo, não é? Para pensares, para melhorar, para pensares sobretudo como é que ainda podes reolhar para este trabalho e perceber algumas destas notas a melhorar. Estou-te a perguntar isso porque o mistério era a palavra-chave e que estas imagens, muitas delas, não têm essa força misteriosa que eu acho que teriam que ter, sobretudo partindo das tuas palavras. Sinto que é um mundo fascinante, não é? Do mistério, da magia, do sobrenatural, da nossa história, das tais pontos entre gerações, de coisas que vão sendo recontadas e transformadas, o universo dos monstros, das fadas e tudo mais. E, portanto, isso tem a ver muito com a nossa história, com a nossa cultura. E achei muito interessante teres pegado e teres-te interessado por esta aventura, ou seja, por este desejo de transformar isto num trabalho.
Só que, na minha opinião, acaba por não chegar a ser bem uma reportagem, longe de ser um documentário, mas uma reportagem, talvez seja mais um trabalho ilustrativo de lendas e mitos, em que eu também fiquei perdido quando tenho a palavra Lisboa, mas depois estou em Cascais, já não percebi bem se é a grande Lisboa, e estamos a falar de todo um universo mais vasto, ou se seria só concentrado neste território que é a cidade lisboeta, propriamente dita. Mas sinto que há um fascínio, não é? Acho que todos aprendemos, mesmo aqueles que não se lembram, ou não conheciam, ou não se lembrariam hoje destes mitos ou destas lendas. Acho que é um confronto com o imaginário, não é? Com o imaginário coletivo, coisas que nós que nós imaginamos com alguma facilidade, ficamos na dúvida se de facto as coisas aconteceram daquela forma ou não, e é esse poder transformador que o ser humano tem, que é somente incrível. E eu sinto que este teu trabalho, a somar ao que os meus colegas já disseram, podia também ter dado esse salto, porque tu recolhes e utilizas o material de arquivo, desde pintura, fotografia e tudo mais, que enriquece o trabalho, mas muitas vezes não fica explícita a sua organização ou a sua utilização, e acho que são coisas que tens que aprofundar, tens que explorar, tens que investir. Também estranhei nós não termos nos créditos finais a identificação a quem pertence a voz de quem estamos a ouvir, ou o trabalho de arquivo, o material de arquivo também tem que estar identificado. Nós não podemos usufruir de material fotográfico, ilustrações, pintura, etc., sem referenciar que o usamos. Por isso, acho que esta componente que já foi falada, do recurso ao zoom, que cria ritmo, etc., etc., acho que a única coisa que eu acho que tens mesmo que repensar é que as lendas estão inclusive coladas umas às outras e que nem nos deixa tempo para refletir sobre o que acabámos de ouvir, ter esse mundo mais misterioso e mágico, para depois entrarmos numa outra lenda com algum outro, quase como uma outra preparação. Porque à medida que as lendas vão sendo contadas, tu estás a produzir uma espécie de somatório de umas para as outras, e acho que até podes refletir sobre a própria ordem em que as colocaste. De resto, acho que tens planos que estão muito bem conseguidos, outros que estão menos bem conseguidos, e isso tens que revisitar para equilibrar. Um filme faz nessa linha de rigor entre umas coisas e as outras, criar esse espaçamento de silêncios entre lendas, pensares como é que de facto o material que recorres do arquivo pode ser aqui mais bem doseado, e equilibrar do ponto de vista também de imagem melhor o trabalho. Portanto, em conclusão, parabéns pela dedicação, pelo esforço, mas parece-me teres feito um trabalho, mesmo em esforço, sozinho, que se calhar podias ter recorrido a mais apoio de colegas, imagino eu, que te pudessem também ir aconselhando mais sobre o teu percurso. E fico só com essa nota que te fascina o mistério, se calhar não só das lendas e dos mitos, mas das coisas, e isso só por si já é um motor narrativo para continuares a pensar nesta área. Por isso, parabéns. Obrigado. Amigo Ruben, daquilo que se foi dito até agora, eu vou abrir aqui uma pequena exceção, que é falar um bocadinho do teu processo de pré-produção, que eu pedi para vocês não mencionarem, porque havia coisas que são normais acontecerem, que são os problemas. O Ruben tinha um outro projeto que não conseguiu concretizar. Porquê? Porque implicava estar em Évora, era um documentário sobre a produção de vinho da talha, não por responsabilidade dele, mas por uma quantidade de situações que aconteceram em termos de locais, de pessoas com que ele já tinha combinado as coisas, acabou por não o conseguir fazer. Então,
Não foi um projeto feito à última da hora, mas assim que percebemos que a coisa não ia correr bem, tivemos uma reunião, eu, o Ruben, o professor Gil, que somos os que estão mais envolvidos no projeto, e surgiu a hipótese de avançar para este projeto que está aqui. O que é que aconteceu? Aconteceu que o Ruben, sim, fez uma pesquisa bastante bem feita, aliás, é o que está. Tem uma narração, uma voz off muito bem feita também, e realmente aquilo que já foi dito aqui é, onde é que falhou? Falhou, ou não falhou, ficou um bocadinho aquém, ou um bocado aquém das expectativas, a parte da produção, gravação. Isto é, aí sim poderia ter havido muito mais disponibilidade e vontade de fazer coisas, até porque havia soluções, havia várias soluções. Pronto, fizeste as tuas opções, tudo bem, mas havia outras opções que foram dadas, pronto, tu optaste por aquelas que tu entendeste, ok? Claro que o projeto poderia ter ficado muito diferente e muito melhor, é normal, e tenho tudo a dizer, ainda por cima sendo uma reportagem, porque o género reportagem também tem todos os tipos de projeto têm os seus perigos, ok? Mas enquanto que uma ficção dá para ir sendo trabalhada ao longo do tempo, um documentário também dá para ir sendo trabalhado ao longo do tempo, a reportagem normalmente é um produto mais rápido, é um produto de eficácia, é um produto que é, ok, eu vou-te mostrar isto. Aquilo que eu te pedi foi para fazeres uma reportagem mais ao estilo de documentário, ou mais ao estilo das chamadas grandes reportagens, sendo que essa é uma linguagem que eu tenho noção que é difícil para vocês, por falta de experiência que têm, é normal, de chegarem lá. Daí a questão de a utilização das imagens, o ritmo, tudo isto, tudo aquilo que foi dito, são detalhezinhos que poderiam ter sido melhor afinados. De qualquer maneira, é um projeto válido e estás aqui a apresentá-lo hoje porque sim, porque é válido. Claro que há aqui uma questão que depois temos que falar os dois, tem a ver com os créditos, não é só isso, ou então até mesmo um retrabalhar do próprio projeto, mas pelo menos a questão dos créditos tem que ser revista, porque faltar o crédito à pessoa que narra não pode. Faltar o crédito à imagem que aparece. Elas estão no dossiê de produção está lá, mas também tem que aparecer aqui. Isto é, no produto finalizado tem que lá aparecer, está bem? Pronto, Ruben, muito obrigado, muitos parabéns por esta etapa. Vamos seguir para a próxima, está bem? Vá, parabéns, amigo.